Bom, a palavra que Deus tem para nós hoje está em Eclesiastes 7:8, que é o tema até da nossa campanha. Vocês já podem ir abrindo que nós vamos ler. A nossa campanha, como vocês sabem, começou já quinta-feira passada, esse caminhar com Deus que vai até o final do ano. Que tem por nome, Virada de Glória, o último movimento de Deus em 2025. E o lema é: antes que o ano termine, Deus vai mover o impossível. Amém? Amém. Aleluia. E o texto que nós utilizamos como base está em Eclesiastes 7:8, que nós vamos ler agora. Lá vou eu, hein? Amém? Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente que o arrogante. Deus maravilhoso, Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo abra as mentes de cada um aqui, Pai. Abra os corações de cada um, Pai. Eles recebam a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que ela venha transformar a vida deles em nome de Jesus, Pai. Que eles não saiam assim como eles chegaram, Pai. Em nome de Jesus, que eles saiam transformados, Pai, transbordantes da Tua palavra, do Teu Espírito Santo. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Podem se assentar. Bom, esse texto que nós acabamos de ler, ele tem várias lições, né? Mas tem três ensinamentos que ele demonstra assim com facilidade, né? Que a gente vê saltar os olhos. Primeiro, ele nos chama, ele nos encoraja a perseverar. Ele fala que o melhor é o fim das coisas. Então, ele faz com que a gente pense e que a gente não fique com essa ansiedade de pensar, tem que gastar tudo já no início, porque ele faz e ele traz isso. Um escritor de Eclesiastes quis demonstrar isso, o Espírito Santo, através dessa palavra, quer demonstrar que o final ele traz aprendizado e ele vai fazer a gente fortalecer a nossa fé, porque a gente consegue ver todo o processo no decorrer, tudo que a gente passou, e a gente olha e a gente pensa se o pensamento que às vezes a gente tem lá no início totalmente diferente, porque a gente passou pelo processo, a gente aprendeu o que a gente precisava para conseguir vencer e conseguir transformar a nossa vida. Esse é um dos ensinamentos. O outro a gente não se concentra apenas no início da jornada, a gente consegue valorizar todo o processo, que é isso que a gente precisa compreender na vida com Deus. A gente precisa não pensar só no início, ou às vezes ficar pensando também só no final, mas com ansiedade, não quero que chegue logo. Não, no processo, a gente precisa aproveitar isso na nossa vida, precisa trazer isso, porque é isso que Deus quer, que a gente aproveite o processo, que a gente aprenda as lições e consiga extrair o máximo de ensinamento daquilo que a gente está passando e que a gente precisa passar, porque a gente não tenha essa impulsividade inicial, né? E o engraçado desse texto também, quando a gente lê, parece que está tendo um contraste, tendo uma mudança de textos, de ensinamentos, né? Porque na primeira parte ele fala só, melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E daí, depois, ele já muda, melhor é o paciente do que o arrogante. Mas essa dubiedade, essa divisão, né, ele tem, quando lido em conjunto, uma lição que a gente precisa aprender para transformar a nossa vida, que a gente não precisa gastar tudo no início, a gente não pode ficar pensando que a gente vai conseguir já tudo no início e às vezes utiliza tudo que precisava lá no início. E vai, porque o arrogante faz isso, né? Às vezes o cara, o soberbo, ele acha que ele vai dar conta, que ele consegue, que ele vai e se joga e gasta, faz tudo que pode já no início. Quando vai ver, às vezes não está nem no metade do caminho, não consegue chegar no final, e por isso ele fala, né? Melhor é o paciente, porque muitas vezes a caminhada com Deus, ou a nossa caminhada para alcançar o objetivo, ou para alcançar algo, precisa de muita paciência. E às vezes, não poucas vezes, né, acontece como eu falei, no início do ano, às vezes começa a pensar já no ano que vem, né? E começa às vezes no início do ano pensar assim, eu tenho isso, eu vou fazer isso,
E a gente, às vezes, veio até no culto, declarou conosco aqui, os céus estão abertos e sabe, às vezes no finalzinho do ano a gente começa a pensar, ou no início do ano, eu vou conquistar o mundo, e começa e fala, gasta tudo e se desgasta no início do ano, quando na verdade às vezes ele deveria, com paciência, aproveitar o processo, porque Deus às vezes preparou para ele aquele objetivo para conseguir às vezes só no final do ano, que às vezes você declarou lá no início do ano, os céus estão abertos e gastou um monte de coisa, só que às vezes você não passou o processo, gastou tudo lá, e daí começa a esmorecer aquela vontade que você tinha às vezes, e que tinha aquela força de vontade, né, de pensar, eu vou conquistar, eu vou conseguir, eu vou obter, eu vou fazer, começa a esmorecer, e a pessoa às vezes já vinha todos os cultos, porque ela estava naquela direção, é um ano novo, os céus estão abertos, e eu vou conseguir, é isso que eu quero, e só que daí não consegue, e vai indo, e daí a pessoa, que o texto fala, né? O arrogante, ele faz isso e ele acha que vai conseguir, e na força do braço, às vezes, acha que vai conseguir no início já, de largada, ou às vezes vai conseguir logo. Só que muitas vezes o caminhar, o processo é demorado. E daí vai começar a esmorecer, já não vem mais nos cultos, e já não consegue mais receber a palavra com tanto vigor quanto recebia lá no início. Mas a gente não percebe que muitas vezes, quando a gente gasta tudo isso, né? Um exemplo acontece com o arrogante, ou com uma pessoa que acha que pode tudo e faz tudo já de largada, né? Numa corrida. O cara que acha que vai conseguir vencer às vezes uma maratona ou uma corrida, não sei quantos metros, e ele se desgasta, né? O meu irmão, o pastor Alex, o pastor Paulo também fizeram vários TAPs, participaram de várias coisas, de exercícios assim. Não sei, outras pessoas que talvez já participaram disso também, de exercícios que desgastam muito, e sabem que não tem como tu no início dar um tiro, se for uma maratona ou se for uma corrida de 5 km, tu querer ser o tal e disparar na frente, porque dá aquela sensação, né? Todo mundo está lá atrás, e tu tá indo. Cara, às vezes não chega 1 km, já está morto, porque se desgastou tudo que tu tinha gastou lá no início. E quando a palavra de Deus fala, olha, melhor é ser paciente, vai na tua velocidade, vai no jeito que você sabe, conhece seu corpo, da maneira como você recebeu às vezes a estratégia, e vai indo. E você sabe que às vezes um corredor de maratona, ele vai indo, parece às vezes até devagar, porque os outros estão lá na frente, mas o cara sabe que ele precisa guardar a energia, ele precisa se resguardar, porque o objetivo dele não é ali para logo, é lá na frente. E por isso, você que está aqui hoje, que veio participar, Deus está falando, e receba isso, porque se você está aqui hoje é porque Deus quer falar com você. Não seja um crente pá, né, que fica pensando, olha, a palavra vem e joga para o outro, e aí tudo eu fico pensando, seria muito bom se tal pessoa estivesse aqui, seria muito bom, essa palavra é para tal pessoa. Cara, quando na verdade quem está aqui é você. Deus quer falar com cada um de vocês, e por isso essa promessa é para você. Amém? Amém? E ele declara hoje que ainda o céu continua aberto. A mesma coisa que às vezes estava lá no início, aquele vigor, aquele objetivo, aquilo que Deus colocou no seu coração, que esse ano você ia conquistar, ainda hoje você pode conquistar. A gente tem até o final do ano para conquistar isso, em nome de Jesus, amém? Amém? A gente vai conquistar, e por isso a gente precisa ter estratégia, a gente precisa saber como fazer, porque como eu falei, a nossa caminhada de fé das quintas-feiras, a virada de glória, é o último movimento de Deus. O ano não acabou ainda. Você pode ter pensado, nesse ano eu vou conseguir isso, então até o final do ano você ainda pode conseguir, ainda você pode conquistar. E a vida com Deus e o recado de Deus para hoje para nós é esse. Nós temos até o final do ano. Até o final do ano eu vou fazer um milagre na sua vida. Até o final do ano eu vou mover o impossível na sua vida. Amém? Na quinta-feira passada, o pastor Alex trouxe a palavra sobre a transformação da água em vinho, que está
João 2:6. Quando o pastor Alex estava falando, trazendo a palavra, o Espírito Santo, Deus começou a me chamar a atenção bastante para a questão que o pastor Alex ressaltou isso, né? Mas isso falou bastante forte ao meu coração, que é a questão do trabalho que as pessoas, que os ajudantes, que os servos tiveram, né, para encher. E eram quantas talhas? Vocês lembram quantas talhas tinham lá para encher? Estavam cheias de água, que precisavam ser cheias de água para ser transformadas em vinho? 6 talhas. E quando o pastor Alex pregou, na quinta-feira passada, eram exatamente, faltavam 6 quintas-feiras para chegar até o final do ano. Porque a próxima quinta-feira já é dia 1º de janeiro, né? Quando chegar na sétima. Porque dia 31 acaba numa quarta-feira, então a última nossa pregação vai dar bem no Natal, ou a última pregação do ano vai dar no Natal, na quinta-feira, né? São 6 quinta-feiras que o Espírito Santo de Deus está profetizando, está trabalhando isso na vida de cada um. E por isso a gente precisa muito que você entenda isso. Quem já veio na quinta-feira passada vai conseguir compreender isso e vai saber, porque encheu já a primeira talha. Aleluia! Não foi na primeira talha que aconteceu o milagre, não foi na segunda. E olha o trabalho que eles tiveram. Porque, imagina, né? Eles, até então, Jesus talvez até fosse conhecido na redondeza, mas ele não tinha feito nenhum milagre. O primeiro milagre que a gente sabe foi, e que a Bíblia relata, é esse. E os servos, quando ouviram a direção, eles estavam ouvindo a direção de alguém que ainda não tinha feito milagre. E que, imagina o trabalho que eles tiveram, era 600 litros, para pegar manualmente e encher aquelas talhas. Dá uma servição daqueles. E eles tiveram que, com base na palavra de alguém desconhecido ou de alguém que ainda não tinha feito, e eles pensaram, eu vou fazer. E eles foram, começaram a encher a primeira não foi, a segunda não foi, e o engraçado não tinha nada demonstrando que estava, tipo, quando eles começaram a encher a primeira, talvez ficou um pouquinho rosinha, assim, alguma coisa mudou. Não, a Bíblia não fala nada, parece que estava tudo normal. E às vezes a pessoa está lá, enche a primeira, não acontece nada. Enche a segunda, nada. Nem uma coisinha coradinha na água, nada. Enche a terceira, não foi. Enche a quarta, não foi. E às vezes tem pessoas que vieram no primeiro culto lá da quinta-feira e já acham, tem que acontecer hoje. E algumas vezes, dependendo do trabalho, dependendo da forma como Deus quer trabalhar na sua vida, amém? Acontece, mas dependendo, muitas vezes, o processo ou o milagre só vai acontecer quando eles obedecem totalmente aquilo que o homem de Deus, ou que Jesus naquele momento tinha falado. Encher as 6 talhas, eles encheram, pensa trabalhando. E agora, leva lá para quem vai experimentar. E eles não tinham falado, na Bíblia não fala, né? Que eles olharam, beberam um pouquinho, vamos levar, não, foi na fé, irmão. Levaram lá para quem ia experimentar, ia chegar lá e o cara podia beber, e era água, ia ser água. Mas o que? Eles tiveram a fé, eles creram e agiram nessa direção. Eles foram lá, encheram as 6 talhas, participaram das 6 talhas, e quando Jesus falou, leva para essa sala para ele experimentar, é que o milagre aconteceu. Ali é que se completou o processo para acontecer o milagre. E por isso a gente não pode ser o arrogante que a Bíblia fala ali, e achar, não, vai acontecer no início. Não, é paciência. Muitas vezes é paciência. E eu sei que é ruim. A gente, no mundo em que nós vivemos, no momento em que nós vivemos, de tudo imediatista, ou a gente recebe já a prova durante o decorrer do milagre, né? Às vezes a gente acha, não, a gente vai vendo prova e depois a gente vai agindo. Não, tem algumas vezes que não é assim, não. Tem algumas vezes que demora. O pastor Paulo trouxe a palavra no domingo sobre Noé. Cara, ele recebeu a direção. Ele começou a fazer o que Deus tinha falado. E, como o pastor Paulo falou, existem pessoas que falam que foi 100 anos, 75 foi, mas eu só sei que foi demorado. Às vezes tem gente que acha que um mês é demorar, imagina 100 anos.
e ele agindo naquela fé, ele agindo naquela direção que Deus tinha falado. Ele poderia, como o pastor Paulo falou, ter cortado as árvores, aberto uma madeireira, mudado o ramo da vida dele todo, poderia ter ficado milionário lá na época, e algumas vezes a direção de Deus não era para isso, mas se ele tivesse pensado, surgem quantas oportunidades para nós mudarmos a nossa rota também, e a gente sabe que não é, Deus já falou, não é nessa direção, e surge a proposta, e às vezes a gente embarca, perde a bênção, perde o milagre, porque a gente muda a direção, não continua, acha que está demorando demais, uma semana está demorando demais, um dia está demorando demais, um mês, um ano, não sei, e às vezes a gente está ali, e daí por isso não ganha o milagre, não consegue, ou às vezes desiste, porque é paciência, e paciência é complicado, é difícil, principalmente quando você não vê os sinais. A gente não consegue às vezes compreender, né? E não consegue alcançar, mas já pensou se alguns dos milagres que a gente tem hoje registrado na Bíblia, eles teriam sido registrados na Bíblia se as pessoas não tivessem continuado ou tivessem obedecido o que tinha sido determinado por Deus para fazer? Um exemplo, né? A gente conhece bem e a gente ama bastante a história de Josafá. E quando ele soube que o reino dele ia ser, essa história está em segunda Crônicas 20. Ele conta a história que o povo Josafá ia ser atacado e que ele precisava, ele ficou atemorizado. Ele soube que eles iam ser atacados. E eles começaram a ficar com medo, porque eles pensaram: agora a gente vai para a guerra, não estamos preparados, a gente vai sucumbir. Só que Deus pega e fala, daí ele faz uma estratégia lá, ele vai orar, busca de Deus, faz jejum, chama o povo, e Deus fala: não, olha, essa batalha não é de vocês, só se preparem, prepara o povo e vão para a guerra. Só que leva na frente de vocês, levam o pessoal do louvor, se fosse hoje em dia, né? E vão em marcha. Imagina você receber uma proposta dessa ou uma direção dessa hoje em dia. Você receber uma proposta de, às vezes você precisa fazer algo, mas em vez de ir para a guerra, em vez de lutar, você vai ter que ficar às vezes de braço cruzado ou só cantando. Vamos lá, coloca o pessoal para marchar, coloca todos os soldados, mas na frente coloca a banda e vai, e só confia. Imagina eles pensando: olha, a gente vai morrer, a gente não tem, e às vezes a direção de Deus para nós, que ainda é mais complicado ainda do que ter paciência, é uma direção que às vezes não faz sentido, que a gente busca muito a questão de lógica, né? Precisa de lógica, daí quando tem lógica, a gente age. Algumas vezes não tem lógica. A proposta ou a direção de vir para um culto, participar das 6 quintas-feiras, às vezes não tem lógica. O que isso vai agregar na minha vida vir agora 5 quinta-feiras como hoje, né? Até o final do ano eu vir no culto, o que isso vai fazer a diferença no que eu preciso, no milagre que eu preciso? Uma virada na justiça, às vezes, estou esperando um caso se resolver, preciso, às vezes, reconciliação com alguém, o que isso vai mudar? Eu só vim ao culto. A pessoa pode pensar dessa forma. Para Josafá, imagina Deus falando: não, fala para o povo marchar, coloca o pessoal do louvor na frente e eu vou fazer um milagre. Eles foram, e de acordo com o que Deus falou, eles foram agindo, foram indo, caminhando. Só que, como aconteceu nas talhas, nada estava acontecendo. Eles só caminharam e o outro povo, os 2 povos que iam invadir eles, que iam batalhar com eles, continuavam marchando, continuavam vindo em direção. Imagina, vem o teu desafio, cada vez chegando mais perto, e a tua direção não muda, ou a orientação de Deus não muda. Não fala para colocar agora o povo na frente, os guerreiros na frente, porque vocês estão fortes. Não, continua.
E é assim. E eles continuam até que Deus vai fazendo, movendo no invisível, mesmo eles não olhando, não vendo, e que é assim, o trabalho de Deus muitas vezes a gente não consegue ver, a gente não entende. Mas por quê? Deus precisa muitas vezes mudar um monte de coisa, fazer um monte de adaptações de coisas que Ele precisa mudar, Ele precisa fazer para que no momento certo ocorra um milagre. E daí o povo foi continuando, Josafá estava continuando. Se Josafá tivesse pensado, não, agora eu vou, não veio, não mudou a direção, Deus não falou nada e eles estão se aproximando, agora o povo passa os guerreiros para frente e vamos para a batalha, vamos se preparar para a batalha. Mas Josafá não, continuou seguindo o que Deus tinha falado. Quando eles chegam lá, se deparam com o povo, com os guerreiros ou com os outros que iam invadir eles, que iam destruir eles, todos mortos, porque eles foram um guerreando contra o outro, e eles não sabiam, mas eles continuaram na direção, e eles foram indo, e os outros povos foram se degladiando, se matando. Quando eles chegaram lá, o que eles precisaram fazer era só juntar os espólios. Deus já tinha feito todo o trabalho. Mas se eles não tivessem confiado, talvez, e tivessem pensado, não, vamos fazer um outro caminho, eles tivessem desobedecido o que Deus falou, talvez eles tivessem enfrentado, talvez tivessem até perdido a bênção, um milagre, porque não seguiram o que Deus falou, não seguiram a direção. A nossa obrigação, ou o que a gente precisa fazer é seguir a direção e confiar, crer, que a gente está aqui, dando a direção, então, estamos falando, estamos orando para que isso ocorra na sua vida. Nós, como igreja, como já foi falado, né, o que a gente liga aqui é ligar no céu, e a gente está nessa direção, né, pedindo para que o milagre que você precisa ocorra até final do ano vai ocorrer. Nós estamos sempre na mesma direção. Agora a gente precisa que você faça a sua parte, continue vindo, continue preparando, continue declarando, profetizando, porque em nome de Jesus o milagre vai acontecer até o final do ano. O seu milagre vai acontecer. Aleluia! Outro exemplo, né? Juízes 7, Gideão e os 300. Imagina, agora essa a gente consegue até ter uma noção, né? Imagina milhares de guerreiros, que não é tu pegar uma cidade onde ninguém sabe lutar, onde ninguém foi para a guerra, e pegar os teus 300 homens melhores aí, guerreiros, ir para lá e para invadir uma cidade que não tem lutadores. Não, eram milhares de guerreiros contra Gideão e 300. Deus deu a direção para ele, e isso precisa de coragem. E algumas vezes na nossa vida, eu não sei o que você está precisando, o que você está passando, eu não sei, talvez o milagre, ou o tamanho do milagre que você precisa, mas eu só sei que, assim como ocorreu com Gideão e os 300, se você continuar seguindo o que Deus está te falando, seguindo o que Ele está determinando na sua vida, em nome de Jesus vai ocorrer o milagre, por mais que seja desafiador e por mais que dê medo. De um homem, Gideão, mais 300 enfrentando milhares. Cara, hoje em dia se fala isso, ninguém acredita. Iam falar que era fake news, que era IA que tinha criado essa história. Por quê? Praticamente não. É impossível, mas nós somos o povo que tem o Deus que faz o impossível. Deus do impossível. Só a gente precisa confiar e fazer o que ele falou. Gideão, assim como ocorreu com Josafá, graças a Deus por isso, seguiu o que Deus tinha falado e fez o que Deus tinha falado. Deu a estratégia e fez, e por isso hoje a gente consegue ler e a gente sabe, conhece a história dele porque ele seguiu. A gente só vai conseguir o nosso milagre se a gente confiar de fato e a gente acreditar que, assim como foi declarado no início do ano, os céus ainda continuam abertos. A gente só precisa acreditar, a gente só precisa confiar, a gente precisa crer. Eu preciso que isso entre no seu coração para que isso venha, às vezes, reavivar aquilo que muitas vezes precisa. Porque às vezes a gente já pensou, não, esse ano não é o objetivo, que às vezes eu estava lá
no início, e às vezes Deus falava forte no meu coração que ia conseguir, já pensou, às vezes na metade do ano, já desistiu, às vezes no início do ano já desistiu, já apagou, já esqueceu. Não, Deus quer que você lembre disso, pense, não, até o final do ano eu vou conseguir, em nome de Jesus. É isso que Ele precisa que você tenha essa convicção. Um outro exemplo, Êxodo 14, 15, Moisés abre o Mar Vermelho. Esse também, tudo exemplo para você ter noção, né? Às vezes você está pensando em um milagre que às vezes para os outros parecem simples, mas para você sabe que é um milagre que só Deus para fazer. Mas imagina essas histórias, se eles não tivessem seguido a voz de Deus, se eles tivessem esmorecido. Pensa se Moisés, quando estava lá com o povo fugindo do Egito, ele pegasse e pensasse, não, a gente é mais do que o povo de Faraó, vamos virar, já que a gente está chegando, está se aproximando do Mar Vermelho, a gente não tem mais saída. E que algumas vezes ocorre isso, né? Parece que já está no final e não vai. Como que vai acontecer? A gente fica pensando, né? Logicamente, como vai acontecer? Não tem como acontecer. Mas o impossível acontece. Daí até Moisés chega e fala, olha, o povo em Êxodo 14, 15, ele chega e fala, olha, o povo está falando e a gente vai morrer e todo mundo agora está querendo me matar porque eles acharam que eu tirei eles do Egito para morrer aqui, morrer no deserto. Aí Deus só chega e fala, olha, eu não falei para vocês saírem de lá e marchar? Então fala para o povo marchar. Eu já falei, já disse o que vocês precisam fazer, agora por que eu vou ficar falando algo, dando uma outra estratégia se essa não é a estratégia? A estratégia continua a mesma, marcha, louve a Deus, faça, é isso. Às vezes a estratégia é simples, só preciso que faça, porque é isso que vai fazer a diferença, é a gente fazer. Se Moisés não tivesse feito, o povo todo teria perecido, teria às vezes tentado lá lutar contra o faraó, só que o faraó muito preparado para a guerra ia matar todo mundo e ia acabar. A gente não ia ver mais Israel, não ia saber nada, porque às vezes o cara que achava que podia fazer de uma forma diferente, fez da forma como ele achava na cabeça dele e não dá certo. Não ocorre milagre às vezes na nossa vida porque a gente acha que tem que fazer de tal forma, só que diferente do que Deus tinha falado. A gente não tem a paciência de um corredor às vezes de uma maratona que achar, não, está lá na frente, eu vou conseguir, meu alvo está lá na frente, só continua, em nome de Jesus, vai acontecer. Eu sei que o Mar Vermelho está chegando próximo, eu sei que o faraó está atrás, está bufando, está louco para te matar, eu sei que o mundo às vezes está, sabe, a cobrança é um monte, parece que tu vai ser engolido, mas confia, acredita, creia, Deus vai fazer o milagre. E aí, como aconteceu, a gente sabe. Hoje em dia a gente vê e, glória a Deus, aleluia. Mas imagina Moisés, o povo todo querendo matar ele. E ele, não, eu confio em Deus firmemente, vou fazer o que Deus falou. Ele levantou o cordão, milagre. Mas, antes disso, ele teve que passar toda a atenção. Na nossa vida também, se a gente quer ver o milagre, se a gente quer que aconteça o milagre, ou se a gente precisa que aconteça o milagre, precisa dessa confiança também. Vai vir o mundo, vai vir as tribulações, vai vir o barulho, e é barulho. É às vezes assustador. Às vezes tu não conseguir dormir, perder o sono, por quê? É complicado. Imagina Moisés ou todos esses homens de guerra, era a vida deles. Cara, estava por um fio, mas eles criam e eles tinham fé que o milagre ia acontecer e, como a Bíblia relata, aconteceu. Mas eles fizeram o que foi direcionado. A gente está numa proposta, como eu falei, toda quinta orar para que o milagre aconteça até o final do ano. Cabe a você pensar se isso faz sentido para a sua vida, se isso vai trazer uma diferença, se às vezes a nossa oração aqui ou o clamor de todos os irmãos nesse objetivo vai fazer diferença. Talvez para você não faça diferença ou não faça sentido, mas essa é a direção. A gente às vezes quer o milagre, quer milagres assim como aconteceram aqui, mas ele não faz o simples. E isso o pastor Paulo também falou no domingo, a mesma coisa.
Ele não faz o simples, a coisa óbvia, né? Que isso fica bem retratado no outro exemplo, que é Naamã. 2 Reis 5 fala sobre, todo mundo já conhece também, a história de Naamã. Ele estava com lepra, naquele momento, né, em que eles viviam, a lepra era complicadíssima, matava mesmo, e hoje em dia, graças a Deus, tem vários cuidados e consegue tratar. Mas naquela época não tinha, era milagre ou era milagre, não tinha, ou senão você acabava morrendo por conta dessa doença. E Naamã escutou a história de uma menina dizendo: olha, se Naamã fosse lá, tem um profeta que vai curar. E ele ouve essa palavra, ele recebe a direção, né? E às vezes você também soube de algo, né, que aconteceu e aquilo fez sentido para a sua vida. Às vezes o Espírito Santo foi lá e falou: olha, é isso, é nessa direção, e fez, sabe, como a palavra de Deus fala, né? Deus trabalha tanto no querer quanto no efetuar, e ele começou a trabalhar no seu querer, mostrar para você algo, mostrar uma direção, e você no início acreditou e botou fé, e é isso, e fez todo um esforço para que aquilo ocorresse, para você conseguir aquilo. Naamã fez na direção do que a menina tinha falado: olha, vai lá tem profeta, o profeta vai fazer um milagre. Naamã foi lá, juntou uma comitiva, pensa no trabalho para isso também. O povo, ele tem que ir lá, falar para o rei, conversar, e foram para outro. E naquele tempo não era carro, não era igual a gente tem hoje, que consegue rapidinho, um dia está, às vezes, algumas horas está longe, consegue chegar em outra cidade, consegue chegar em outro país rapidinho, avião. Não, eram dias, eram meses de tempo. E às vezes pedir para o rei para tirar toda uma comitiva, tirar às vezes guerreiros da tropa ali, para ir lá só para, de acordo com a palavra de uma menina, talvez ser curado. Mas Naamã não acreditou, e ele colocou toda a fé, todas as fichas nisso. E ele foi lá, acreditou. E quantas vezes a gente também no início do ano foi profetizado: os céus estão abertos, Deus vai fazer um milagre hoje na sua vida, Deus vai fazer um milagre nesse ano em nome de Jesus, e você acreditou, jogou todas as suas fichas, falou: vou seguir essa direção. E Naamã foi, quando chegou lá, ele foi para o rei, para o palácio, porque ele pensou: o profeta tem que está ali, foi para a direção errada, até que chegou lá, o rei ficou desesperado, achando que eles estavam querendo guerra, alguma coisa assim, né? Tipo, pensando: o cara não vai curar, e daí a gente agora, já que não fez, a gente vai invadir o seu país. Ele ficou desesperado. Só que daí Eliseu pega e fala: não, olha, para que Deus seja exaltado, fala para ele vir aqui que eu vou fazer. Em Israel tem profeta e vai ser feito milagre. E ele fez também. Imagina, olha o trabalho que eles tiveram. Ele teve que sair de lá, fazer tudo. E quantas vezes a gente não faz isso? A gente faz um monte de coisa, recebe todas as direções, fala um monte de coisa, faz tudo. E parece, olha, tá tudo certinho. Aí quando chega lá para conversar com Eliseu pega e fala: não sai nem atender, né? Pega e só fala com o moço dele lá, fala para ele: olha, fala para ele lá se banhar 7 vezes no Jordão, que ele vai estar ali. Cara, no momento em que ele era para fazer algo que é simples, ele já moveu o mundo para conseguir aquilo. Ele acreditou. Mas no momento que era para se banhar 7 vezes, ele pensou: não faz sentido. Não faz sentido. O que vir o culto ou o que fazer, levantar clamor agora vai adiantar? O que isso vai adiantar se não mudou tudo antes? Um ano todo teve um ano para acontecer o que eu esperava, e agora, faltando 5 semanas para acabar o ano, vai acontecer. Tem uma frase que me chamou a atenção. Eles atribuíram a Billy Graham, que é assim, né? Nunca subestime a rapidez que Deus pode dar uma reviravolta na sua situação. Cara, às vezes é da noite para o dia. É coisas assim que
durou 1 ano, às vezes 12 anos, como uma mulher com fluxo de sangue. 12 anos. Um simples toque na orla da veste de Jesus mudou a situação, da noite para o dia. Ela estava 12 anos naquela situação, desgastando o mundo, fazendo um monte de coisa, ouvindo. Mas ela pensou uma coisa simples: eu vou fazer a coisa simples que o Espírito Santo colocou na minha cabeça, e é isso. Eu vou tocar na orla, não vou nem tocar nele, eu só preciso tocar. Chegou, tocou, e a reviravolta aconteceu, o impossível aconteceu através de um toque. Não faz sentido tocar na veste de alguém que era, todo mundo falava que fazia milagre, mas o que isso vai fazer no fluxo de sangue? E algumas vezes a gente está nisso, não vai fazer sentido, não faz sentido. Eu gastar meus últimos dias, os anos desse ano, os últimos 4 quintas-feiras, não vai fazer sentido, mas creia, apenas creia. E Naamã estava lá, já a ponto de desistir, voltar. Imagina, ele teve um trabalho todo, fez um monte de coisa. Daí ele chegava para o rei: não, só cheguei lá, o cara falou para eu tomar banho, eu fiquei pé da vida e voltei. Daí o rei talvez ia perguntar: tá, mas o que ele falou para fazer? Era só ir lá se banhar 7 vezes, mas que foi o que ele falou? Não, olha, não tem, lá no nosso país não tem rio melhor do que o Jordão. Tem muitos rios, porque se era para fazer isso, fazia lá. Mas a direção era de acordo com o que Eliseu tinha falado. E ele pega e fala, já estava voltando, até que, graças a Deus, um abençoado chega lá e fala para ele: pô, se o homem de Deus falasse para o senhor fazer algo muito, muito, muito impossível, às vezes a gente quer isso, né? A gente quer algo impossível, a gente precisa estar no controle, a gente precisa fazer, a gente precisa, parece que comprar um milagre. E é isso que às vezes a gente parece que a gente quer, a gente precisa comprar um milagre. E muitas vezes não, Deus só quer demonstrar, é coisa simples, é só fazer isso 7 vezes. Aí imagina que Naamã vai lá e pensa: não, eu vou dar um crédito para esse cara, vou lá, vou na terra nesse rio, vou conhecer lá, vou me banhar. Só que ele vai lá e se abaixa só uma vez. Fez uma vez, olha, continua a mesma coisa. Abaixa a segunda, ele pensa: não, talvez eu tenho que esfregar, né? Vou fazer isso, eu preciso fazer, eu preciso conquistar um milagre. Vou lá, ele abaixa a segunda vez, nada. E a Bíblia não fala que começou a sair, parece que agora começou. Não, e Deus é assim. Às vezes parece que não acontece nada. E ele vai a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, e nada. Vai na sexta, e imagina se ele tivesse na sexta pensado assim: todo mundo já está rindo de mim, todo mundo já está olhando, está zombando da minha cara, porque vai acontecer o pessoal pegar e falar: não, olha lá o bobo indo para a igreja de novo, olha lá o cara buscando, achando que vai adiantar alguma coisa, fazer isso, não faz sentido. E daí o cara parasse na sexta vez e falasse: não, agora eu vou lá e vou matar ele, vou para casa, não ia conseguir o milagre, porque não fez completo, não cumpriu o que Deus tinha falado. Agora, quando ele desce na 7ª vez, aí a gente consegue ver e a gente sabe porque ele cumpriu tudo o que Deus tinha falado. Por mais simples que fosse, não adiantava nada ele ter feito todo o movimento que ele fez, ter levado uma comitiva, feito tudo, não adiantava nada. Não adiantava nada você ficar o ano todo fazendo e falando e exigindo e correndo e tentando na força do braço. Você pode ter tentado, feito, mas se até o final do ano você não continuar fazendo o que Deus falou para você fazer, e por mais simples que seja, você não vai conseguir o milagre. Porque a direção de Deus é simples. Ele fala: é isso, se você quer. E isso também foi falado, né, na pregação. A vida com Jesus não é uma escolha, é uma decisão. Você precisa decidir. A vida com Deus é assim, é sim ou não. Às vezes a gente fica complicando, achando que tem uma zona cinzenta, alguma coisa. Não, é sim ou não. É decisão mesmo, é decisão, decidiu e pronto, decide, e a partir disso, vive a tua vida. Se você não quer um milagre, amém?
Agora, se você quer, faça de acordo com o que é determinado, que é isso que vai fazer a diferença. Não adianta nada você fazer pela metade, não adianta nada você fazer 99,9%. Se você não fizer os 100% do que Deus disse, não vai acontecer. Agora faz os 100%, por mais que seja simples, por mais que seja, às vezes, se lavar 7 vezes no rio, aí você vai ver o milagre. Amém? Vamos ficar em pé? Amém, aleluia. Pedir para virem para frente, nós vamos levantar um clamor. Se puder.